Bom, são 7h27, o intervalo é rápido, como a gente falou, o oferecimento do programa do Laboratório Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Nós voltamos, eu trago o bom dia agora do comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel Luiz Henrique Barbosa. Aliás, o Tenente Coronel, não custa nada a gente reconhecer aqui o trabalho bem feito. Dizem que a crítica, né, mantém a gente alerta, mas o reconhecimento dá um afagozinho no ego. Parabéns aí pelo capricho lá com a estrutura física do 8º BPM. Eu moro próximo ali há cerca de 16, 17 anos e eu confesso que nunca tinha visto uma reforma daquela amplitude e mudou toda a fachada, a estrutura, até a caixa d'água, né? E bem utilizado de forma inteligente para a divulgação lá do Disque Denúncia. Então, quer dizer, tá muito bacana. Eu fiquei meio triste com a retirada de uma árvore que tinha ali, mas eu, pensando aqui com meus botões velhos aqui, eu devo imaginar que é por conta também da segurança daquela área ali do batalhão. Muito bom dia, comandante, seja bem-vindo aí mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição, é um prazer poder recebê-lo aqui. Bom dia, Nogueira, bom dia, Arnaldo, mais uma vez, né, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, poder, logicamente, falar um pouquinho da segurança pública, até porque não se fala mais em segurança pública sem essa interação com a sociedade. E a rádio é sempre um mecanismo apropriado para que nós possamos estar mais próximos da sociedade, dirimindo dúvidas, aceitando as críticas e, logicamente, podendo direcionar para que possamos fazer os ajustes necessários. Vamos lá, comandante. Primeiro eu queria ouvir do senhor, né, acho que, se não me falha a memória, o senhor me corrija, a nossa última entrevista com o senhor aqui foi antes da pandemia. Foi em janeiro, foi até com a Luísio, foi com a Luísio a entrevista, não é isso? Sim. Então, eu queria ouvir do senhor um panorama de como que foi a atuação da polícia durante esse período de pandemia, seja nas ações corriqueiras da polícia, né, que é a questão de segurança pública, em toda a área do 8º BPM, seja também no apoio ao cumprimento dos decretos municipais que foram aí instaurados durante esse período também toda a área, porque muitas vezes a gente fala do 8º BPM e pensamos só em Campos, mas não é só Campos, tem São João da Barra, São Fidélis e São Francisco também, né? Então, como que foi o apoio da Polícia Militar a esses municípios da área de atuação do 8º BPM? Olha, Arnaldo, a Polícia Militar não parou um minuto sequer, pelo contrário, né? A Polícia Militar teve que se reinventar, como diz o jargão, né? Trocou o pneu com carro em movimento. Sabíamos que o risco de contaminação dos policiais militares poderia ser muito grande, isso causar um colapso na segurança pública da região, mas adotamos protocolos rígidos, mudança de postura, mudança de questões operacionais e até mesmo de escala, mas sem prejuízo da atividade fim. Então, nós conseguimos avançar sem prejuízo nenhum a atividade da Polícia Militar, a atividade de segurança nos municípios, e foi um grande aprendizado, né? Está sendo um grande aprendizado. Como você bem falou, são 4 municípios, cada um com uma realidade diferente. Num primeiro momento existia um pânico, né? Hoje nós estamos vendo, e até estava acompanhando no início aí da entrevista, as pessoas não estão respeitando muito, e a Polícia Militar tem que fazer cumprir, tem que se dividir na educação das pessoas, né, que não cumprem o isolamento, as medidas de prevenção, a utilização de máscara, e ao mesmo tempo combater um crime que cada vez mais chega de forma contundente, mas graças a Deus a Polícia Militar tem conseguido aí intervir antes de chegar em campo. Saiu dados recentes do ISP, né, comandante, mostrando aí, inclusive, que a própria pandemia, né, foi nossa manchete da última edição, a própria pandemia do coronavírus matou 4 vezes mais do que a violência, né, o número de homicídios em Campos consolidados até
agosto, né? Nós pegamos esses dados até agosto, foram 89 homicídios, né? E na sexta-feira eram 356 óbitos, hoje já são 360, mas na sexta-feira, quando a gente fechou a edição, exatamente 4 vezes mais do que o número de homicídios, né? E ontem, ou anteontem, ontem, segunda-feira, eu vi uma entrevista do seu antecessor aqui no 8º BPM, o Ibiapina, e o Ibiapina falava que homicídio, os outros crimes podem sofrer sim uma interferência devido à pandemia, né? A redução deles tem uma interferência direta com a questão do isolamento. Mas ele colocava que a questão da redução de homicídios é mais uma questão da prevenção policial, porque o homicídio ele não tem tanta relação com o isolamento ou não. Muitas vezes, inclusive, é ou crime passional ou é crime entre facções criminosas. Ele falava isso sobre a área de Cabo Frio. Eu queria ouvir a opinião do senhor. Se tem relação da pandemia com essa redução nos índices de crimes de letalidade e violência, no caso dos homicídios aqui em Campos? Eu apoio, né, e sou a favor desse posicionamento do coronel Ibiapina. Realmente a letalidade violenta não é afetada pela pandemia. Pelo contrário, os crimes passionais se tornam talvez até mais fáceis de ocorrerem, né? Como é o crime de violência doméstica, mas estamos trabalhando. Então, não vejo relação à redução do crime de letalidade violenta com a pandemia. Se nós tirarmos as viaturas dessas áreas críticas, certamente acontecerão, porque, infelizmente, as facções rivais eles tentam todo dia avançar nos seus territórios. E a Polícia Militar tem que se fazer presente de forma integrada com a Polícia Civil para poder conter essas possíveis tentativas. Comandante, eu falei há pouco que Campos figurou entre as 50 cidades mais violentas do mundo, né, durante alguns anos. Nesse ano ainda nem teve o ranking, acredito até mesmo por essa questão da pandemia. Mas, sobretudo, era a área de Guarulhos, a área mais violenta. E até julho, isso mudou com os dados de agosto, mas até julho, a Delegacia do Centro tinha registrado um homicídio a mais do que a Delegacia de Guarulhos, do que a área de Guarulhos. Qual foi o trabalho específico em Guarulhos para reduzir essa criminalidade? Arnaldo, nós adotamos uma série de medidas desde que nós chegamos aqui. A primeira, nós sabíamos do desejo dos moradores terem um batalhão de Guarulhos. Então, nós não criamos o batalhão de Guarulhos, mas transferimos para toda a sede da 2ª CIA, que fica localizada ao lado do presídio, toda a estrutura da 2ª CIA. Então, nós temos lá hoje 20 viaturas, 250 policiais que transitam diariamente, assumindo serviço, deixando serviço. Isso acaba gerando um comprometimento maior da tropa com relação àquela região. Então, você consegue povoar. Nós temos um policiamento lá com RAIS, né, uns policiamentos específicos, horários. Tudo isso é trabalhado diariamente. Nosso policiamento é dinâmico, a mancha criminal ela é acompanhada, o serviço de integração com a Polícia Civil funciona muito bem, a participação social, até o nosso amigo Nogueira falou da caixa d'água. Quando nós pintamos a caixa d'água, foi para que a população sentisse confiança no nosso Disque Denúncia. Isso hoje, graças a Deus, está acontecendo. Nós somos o único batalhão que fizemos questão de colocar o Disque Denúncia no vidro traseiro de todas as viaturas. Então, isso você atrai a população. Além de uma quantidade de denúncia, hoje a qualidade dela ela tem sido melhor. E os resultados têm acontecido, as apreensões têm acontecido, as prisões têm acontecido. Nós temos adotado uma política de tolerância zero aqui em Campos, né? Estamos levando, não existe mais tolerância, né? Não estou falando que existia, mas é importante a tropa entender que o comando da unidade não permite qualquer desvio de conduta, e isso reflete nos números, né? Como o Nogueira mais uma vez disse, nós tivemos 250 presos, 107 a mais do segundo colocado. Logicamente, por um lado, é ruim, né, que demonstra a quantidade expressiva de presos, mas nós temos que também entender que a Polícia Militar e a Segurança Pública têm feito o seu papel de forma exemplar.
Arnaldo, se você me Sim. permite, só acrescentar uma pergunta, já que o comandante deu a deixa. Comandante, a questão do uso do marketing, do Disque Denúncia é fundamental. Sempre foi, a gente sempre falou. Aliás, na antiga Continental, que deu vida à Folha FM, a gente sempre desenvolveu aqui campanhas gravadas até, enfim. Mas para que a gente pudesse entender mais, ou até que as pessoas pudessem conhecer mais, qual a importância do Disque Denúncia na elucidação, na apuração, enfim, na prisão em si, ou até mesmo digamos, no verdadeiro papel da polícia, né, que é manter a ordem e a paz antes mesmo, né, de o crime acontecer. Nogueira, eu falo sempre em rede de proteção. O que é a rede de proteção? É todos estarem envolvidos com um objetivo único. Infelizmente, o crime não acontece na frente da Polícia Militar. É raro a Polícia Militar presenciar um flagrante. Geralmente, para acontecer o crime, você tem que ter o criminoso, a vítima e a oportunidade. E a oportunidade está vinculada a um ambiente. E geralmente esse ambiente não tem a presença da Polícia Militar, né? O que nós chamamos de oportunidade. E a população tem acreditado, né? Tem sempre um que vê. E esse sempre um que vê, ele tem que sentir a garantia, o número do Disque Denúncia tem que estar, né, muito bem guardado, para não ter a exposição que muitas vezes acontece no local que ele não pode se expor, até porque o nosso 90 já é amplamente divulgado. Isso tem trazido os nossos resultados. Então, é uma imagem que a Polícia Militar, através do 8º Batalhão, quer mostrar à sociedade que nós queremos a participação da sociedade, nós precisamos da participação da sociedade para que possamos avançar cada vez mais na redução do crime. Comandante, a gente está falando aqui desse período de pandemia e falando sobre os índices positivos, e depois a gente vai aprofundá-los, né, que não é só na questão da redução de homicídios, o senhor mesmo já pincelou alguns aí, a gente vai poder falar sobre eles nos próximos blocos, mas nós tivemos 2 crimes que marcaram muito durante essa pandemia, que foram 2 decapitações em 2 dias seguidos aqui em Campos, né? Os casos foram elucidados, né, já tivemos prisões em decorrência desses casos. Mas ali, na opinião do senhor, seria uma forma do tráfico meio que amedrontar a população do entorno com aqueles crimes? Como que foi o acompanhamento desses casos? Sim, Arnaldo, nós trabalhamos e ficamos tristes porque não queremos que essas coisas aconteçam, porque sabemos que reflete negativamente e gera uma sensação de insegurança muito grande à sociedade, por mais que você trabalhe diuturnamente, por mais que os números estejam reduzindo cada vez mais. Mas a Polícia Militar, né, entende que aquilo ali é a prática do tráfico, né? Eles querem se impor através de retaliações, mostrando cada vez mais a sua crueldade para que possam se impor em determinadas regiões. Mas, como você bem disse, a Polícia Militar, o Dr. Pedro Emílio, né, a equipe do Dr. Pedro Emílio em 46, conseguimos trabalhar com informações colhidas no terreno, trabalho de inteligência, e conseguimos tirar de circulação esses criminosos. Estamos trabalhando, estamos com policiamento ostensivo em Guarulhos, talvez não tenha, pelo menos são as informações que nós temos, é um tipo de policiamento jamais visto em Guarulhos, porque sabemos que Guarulhos reflete para toda Campos. Então, nós temos que ter o controle de Guarulhos, né? Logicamente, quando eu falo de Guarulhos, são os pontos que são contundentes, né, que são dominados pelo tráfico, para que possamos trabalhar de forma segura. Comandante, como você muito tem colocado, é um trabalho em sequência, né? Um trabalho contínuo dessa questão da segurança. Tem operações que são constantes, né? Que vêm sendo realizadas ao longo do tempo. A Guadalajara é uma delas.
Eu me lembro ainda que eu nem estava editor-geral do jornal e já acompanhávamos Operações Guadalajara, e eu já estou como editor-geral há um tempo. Qual a importância dessas operações para realmente acabar com esse, como o senhor colocou entre aspas, aí, domínio do tráfico naquela região? Sim, o crime nós sabemos que é constante, né? Então, nada mais justo do que a gente ter um acompanhamento daquela operação inicial, né? Porque existem vários desdobramentos, nós estamos falando de uma mesma facção, né? de uma mesma facção, né? que avança na região, e há um monitoramento deles diário. Então, existem vários desdobramentos. O doutor Pedro Emílio, assim como o doutor Bruno, trabalhava no 134, e aqui eu quero enaltecer todos os delegados, né, que trabalham aqui na área de atuação do 8º Batalhão, que desenvolvem um excelente trabalho de integração. E, como você bem disse, né, nós temos que monitorar sempre, Arnaldo, para que nós possamos tirar eles de circulação antes que eles cometam essas práticas delituosas contundentes. Agora, um fato que tem chamado a minha atenção, aí o senhor pode até esclarecer se a minha visão está equivocada ou não, é que desde que essa situação sufocou ali, entre aspas, também a região de Guarulhos, algumas operações e apreensões têm acontecido na Baixada, sobretudo de drogas encontradas na Baixada Campista, apreensões desse material ilícito para lá. Seria uma fuga, uma alternativa aí já dessa mancha criminal já tentando se estabelecer em um outro lugar, embora, como eu coloco, só tem essa percepção porque tem algumas apreensões ocorrendo por lá? Eu não digo que isso esteja acontecendo, entendeu, Arnaldo? Até porque o habitat deles é lá. É lá onde eles ficam vigiados, né? É lá onde eles têm segurança, é lá onde eles têm uma maior quantidade de quadrilha, mas, logicamente, que nós fizemos apreensões consideráveis. A última, nós chegamos a dar um prejuízo, né, de R$350 mil. Então, eles estão procurando outros lugares para guardar essa grande quantidade e trazer de forma no varejo. Nós já tivemos apreensões em Rio Preto, então estamos acompanhando também essa evolução do crime. Por isso que o nosso policiamento é dinâmico. Nós acompanhamos diariamente e fazemos os ajustes necessários. O senhor falou dessa operação aí da apreensão das drogas, ou foi até foi foto de capa nossa no jornal, mas teve uma operação também nesse fim de semana que chamou bastante atenção, né, para o comandante? Sim, nós tivemos apreensões de 7 granadas, né, 2 pistolas, e foi justamente uma quadrilha que estava saindo daqui, foi a Macaé, que trouxe para Campos. Então nós estamos monitorando, entendeu, Arnaldo? Nós temos uma integração não só dentro da área de policiamento, mas com outro batalhão, né? O Coronel André Henrique, lá do 32, a gente tem trocado muitas informações, assim como o 29, assim como o 36. Nós agimos de uma forma integrada, logicamente coordenado pelo 6º CPA, pelo Coronel Gomes. Isso nos faz ter tranquilidade de planejar de forma segura e saber que, independente de acontecer aqui ou lá, a Polícia Militar está rastreando e está atenta às movimentações deles. E como que está, comandante, o panorama dessas cidades, né, essas cidades aqui da região, da área de atuação do 8º BPM? Nós pontuamos aqui que Campos vem, acho que já há uns 2 anos, né, que Campos começa a reduzir esses índices maiores de criminalidade. Acho que nos últimos 2 anos isso ficou bem acentuado, essa redução foi bem acentuada. Mas as cidades aqui da região, há um crescimento da violência nessas cidades menores, que são, digamos que na área da saúde fala que Campos fica com os Santos, né? O batalhão de Campos também atende aqui aos Santos, que são São João da Barra, São Fidélis e São Francisco. Nessas cidades que tem população bem menor do que Campos, cada uma delas, vamos botar uma média de 40 mil para cada uma, enquanto Campos tem quase 600 mil. Nessas cidades, como que está a questão da violência? Avançou ou há uma estabilidade ou reduziu nessas cidades? Arnaldo, está controlado. Quando nós aqui chegamos, a área de atuação do 8º Batalhão, nós tínhamos 7 DPOs desativados, se representava 30%, né, da área de policiamento do 8º descoberta. Nós reativamos, fizemos uma reengenharia de efetivo, de logística, e conseguimos reativar todos.
Os números nesses 3 municípios não é preocupante, até porque nós conseguimos reduzir. Hoje os números são baixos, né? Então, assim, a nossa meta de São Fidélis é 0. Então, se tiver um crime passional lá, nós estamos falando de um aumento de 100%. Né? Então, São Francisco também, São João da Barra. Então, quando acontece lá, igual aconteceu esse mês, de ter um homicídio a mais lá, em São Francisco, isso gera um impacto muito grande. Mas nós temos que ver sempre as circunstâncias desse crime, né? Para que nós possamos fazer a leitura se a violência está aumentando ou não. Então, eu vejo como resultados muito satisfatórios. Como você bem disse, os números vêm diminuindo. Isso acaba sendo um dificultador, né, para a Polícia Militar, porque nós sabemos que a extensão territorial desses municípios são enormes, né, e temos que trabalhar cada vez mais integrado com a sociedade para que possamos intervir antes de que crimes contundentes possam acontecer. Por falar na região, eu vou trazer um assunto aqui que eu falei na entrevista com o Anderson Campinho, secretário de Segurança de São João da Barra, porque foi uma pergunta que surgiu aqui durante a entrevista. E ele deu explicação, eu queria ouvir do senhor também com relação a isso. Lá em São João, o pessoal reclama muito da desativação do 190, do serviço de 190 na cidade, que essa ligação estaria caindo em Campos, e Campos teria que fazer o contato com o agente mais próximo do local da denúncia. É assim mesmo que está acontecendo? Foi uma estratégia do 8º BPM? Qual é a estratégia? Sim, nós temos que nos reinventar todos os dias, Arnaldo. Sabemos que a tropa, né, envelhece, é reformada, e não existe outra forma de policiamento, né, eficaz que não seja o policial na rua. E o 190 realmente é de campo. As pessoas das outras cidades têm que entender que o 8º Batalhão pertence a 4 municípios. E a sala de operações do 8º, com exceção de São Fidélis, porque tem uma área de sombra muito grande, seja São Francisco, São João da Barra, 190 cai aqui na nossa central. E a comunicação é via rádio. Então, assim, não há prejuízo nenhum de 190 ter migrado para cá. Pelo contrário, o controle é maior, a otimização dos recursos são maiores, porque muitas vezes São João da Barra não tem efetivo para atender. Nós temos que enviar a viatura de Campos para dar o suporte. Então a dinâmica é muito grande. Não sobrecarrega aqui, né? Não sobrecarrega aqui o 8º Batalhão, não, comandante? Não sobrecarrega não, porque nós fizemos esses estudos e nós não temos tido problema nesse sentido. Aumentamos aqui o número de operadores, mas o controle, para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo, teria que ser aqui no 8º Batalhão, e os números trazem isso, entendeu, Arnaldo? Nós não temos problema nenhum, né, com relação aos índices de crime, com relação a 190 ter passado para cá. Quer dizer, o 190 sempre foi aqui, né? Mas a percepção da população de que foi para Campos, aquele pertencimento, né? São João da Barra acha que tem um batalhão, São Francisco, São Fidélis, e na realidade é uma coisa só, o 8º Batalhão é único. Não, porque essa questão, comandante, até trouxe lá com o Campinho e falou porque foi até debatido na Câmara, né? A possibilidade de retorno do 190, porque inclusive a reclamação de que quando ligava de celular sempre já caía em Campos, o que aí é uma coisa da operadora, não tem nada a ver com a polícia, né? Mas o que eles reclamam, o Arnaldo, é que antes, como eu falei anteriormente, eu tive que fazer uma reengenharia para botar mais policiamentos na rua. Nós tínhamos aqui muitos DPOs que os policiais exerciam função de zeladores, né? Eles ficavam dentro do DPO, não tinha viatura. Então, eu trouxe para a prática. O que um policial no DPO resolve? Nada, né? A não ser atender telefone. E a comunidade local, ela tinha esse costume de ligar para o DPO. E o que o DPO fazia? Ligava para a viatura. É a mesma dinâmica. Porque se um policial tiver no DPO, o Arnaldo Nogueira, e tiver uma ocorrência de crime do lado, uma casa ao lado, ele não pode sair, porque a norma diz que você tem que estar em superioridade numérica. Se estão roubando, pelo menos tem um lá, né? Então, como é que você vai fazer 1 contra 1? Não tem como.
E se aquela pessoa vier ao DPO e comunicar alguma coisa, ele também não pode sair, né? Como é que ele vai atender? Então, nós priorizamos para que essa estrutura fosse uma base do policial, né? Onde ele pudesse estar ali tendo um convívio com a comunidade, mas demos viatura para que o raio de policiamento pudesse aumentar. Isso tem surtido efeito, né? Isso tem mostrado que essa solução tem sido eficaz. Comandante, tem pergunta aqui do Gilcimar Toledo sobre a questão de fiscalização de veículos aquaviários. Eu só respondendo, deixar para o Gilcimar que a gente vai falar sobre esse assunto no próximo bloco. Mas só para a gente não fugir da pauta nesse bloco, né, que é só essa questão da relação dos municípios aqui do entorno, eu queria ouvir do senhor como que é a relação da Polícia Militar com as secretarias municipais da área de segurança pública. Inclusive, né, tanto Campos quanto São João da Barra, São Francisco, acho que não é essa nomenclatura, mas mudaram as secretarias, se transformaram em secretarias de segurança pública, né? Isso de alguma forma, no caso de Campos e São João da Barra, por exemplo, são 2 policiais também que estão à frente das pastas, o Anderson Campinho lá em São João, Darcílio Amaral aqui em Campos. Aí tem o Eduardo Dias também, que já foi policial reformado e atua nessa área também em São Francisco, né? Como que é essa integração com os municípios, com as prefeituras municipais? Olha, melhora muito, né? Até porque você tem alguém na pasta que entenda as questões de segurança pública, né? Como a gente fala no jargão, né? Que entenda o chão de fábrica, isso facilita muito para que as ações possam ser integradas. O que nós queremos, né, é ter essa integração de forma que nós possamos povoar o nosso policiamento no terreno a ocupar o maior número possível e que ele seja eficaz. Isso São João da Barra tem feito com muita propriedade, né? Campos tem ajudado consideravelmente, São Francisco, principalmente na questão dos eventos, né? E muitas outras ações, até com o BPRV, tem funcionado muito. Então, só ganhamos com a criação dessa pasta que é específica à segurança pública. E esses municípios também, pelo menos no caso de Campos e São João da Barra, inauguraram os centros integrados, né? Os centros integrados de segurança pública, que funciona o daqui de Campos na rodoviária, na Roberto Silveira, e lá em São João também funciona na rodoviária lá de São João da Barra, esse centro integrado. A polícia tem entrada nesses centros, tem acesso a essas imagens? Como que funciona essa integração nesse caso específico? Tem funcionado bem, né? Nós temos policiais em Campos, né, que operam junto, e é importante essa manutenção, principalmente na prevenção e até mesmo após o cometimento de crime, para que nós possamos ver as características dos elementos, veículos utilizados. Isso são características, né? São informações preciosas e que precisam ser passadas por pessoas que têm essa expertise, para que possam agilizar essa informação para chegar na ponta e ter a eficácia nas prisões. Comandante, é um assunto um pouquinho mais polêmico, mas também que fala sobre essa questão dos municípios, com relação à Guarda Civil Municipal. Em entrevistas aqui, o Amaral ele sempre colocou sobre o desejo dele de armar a Guarda Civil Municipal em Campos, né, de ter a Guarda Municipal armada. Eu queria saber a opinião do senhor quanto a isso, se isso realmente aumenta a questão da segurança pública, a sensação de segurança da população, se o senhor é a favor do armamento da Guarda e como seria essa transição para que o pessoal da Guarda tivesse, na opinião do senhor, para o pessoal da Guarda tivesse aí o porte e posse de arma. Olha, Arnaldo, eu sou suspeito de falar porque eu sou fã da Guarda Municipal, né? Eu tive a oportunidade de chefiar a Guarda Municipal de Volta Redonda durante 8 anos e lá nós armamos a Guarda. Eu não vejo isso como uma força de segurança mais violenta, né? Que eu sempre se colocam, né? Vai tornar mais violenta. Eu vejo uma guarda mais bem estruturada, né? Em que o agente de segurança ele tem que ter todas as ferramentas ali para proteger o cidadão de bem, né? Logicamente que tem que ser qualificado, tem que ser treinado, né? Tem que ter todo um preparo para que isso possa acontecer. Mas eu tenho certeza que somaria muito
na segurança pública. Mas isso é uma decisão do município, né, exclusivo do executivo, né, do legislativo. Já existe uma previsão legal, isso na esfera federal, e eu acho que podíamos avançar muito na questão da arma da Guarda Municipal. E como o senhor falou, o senhor participou desse processo lá em Volta Redonda, o senhor poderia contar para a gente como que foi esse processo lá? Arnaldo, nós tivemos uma Guarda Municipal fortalecida, né, que ajudamos muito a segurança pública, porque a gente conseguia liberar a Polícia Militar para as questões mais contundentes. Não tenha dúvida que um guarda municipal devidamente uniformizado, né, com todos os equipamentos de segurança, todos os equipamentos inerentes à profissão que, ora, ele exerce em determinado ponto, ele consegue irradiar uma segurança muito maior, né, e ter condições plenas de atender aquele cidadão que clama por segurança. Quantas pessoas devem ter sido roubadas, né, em Campos ou em outras cidades, e que o primeiro agente de segurança foi o guarda municipal que foi encontrado? Agora, temos que qualificar, né, temos que treiná-los, né, temos que colocá-los de forma consciente e, caso haja um excesso, serão responsabilizados. Nós não podemos partir do pressuposto que uma guarda armada vai se tornar violenta. Eu vejo isso como sendo uma guarda municipal mais preparada, né? Não é só dar arma, como eu falei anteriormente, é qualificá-la e prepará-la para que ela possa exercer a sua função com plenitude. Ok, Nogueira. Olha, tem, né, uma série de intervenções aqui, participação dos ouvintes, e nesse bloco, Arnaldo, são 7h58, um minutinho só para ver se eu consigo encaixar uma pergunta aqui ainda ao comandante, que é justamente sobre a atuação da polícia durante a pandemia. Tem se falado muito, e nós chegamos a conversar aqui, né, Arnaldo, com várias pessoas com relação a essa questão da violência contra a mulher, que tem aumentado durante a pandemia, haja vista a convivência mais aproximada por conta do isolamento social. Hoje a Polícia Militar tem feito um trabalho muito bacana também com relação à Patrulha Maria da Penha. De fato, comandante, esses números aumentaram, a polícia teve que atuar mais nesse período, está tendo que atuar mais nesse período com relação a essa violência? Olha, a Patrulha Maria da Penha, né, foi uma criação do nosso secretário e tem sido muito bem aceita, né? Diariamente a gente faz o acompanhamento após a determinação das medidas protetivas para justamente que elas sejam garantidoras, né? Que a medida protetiva elas sejam realmente eficazes. E isso tem surtido um efeito muito grande. A sensação de impunidade desses agressores tem diminuído, mas sabemos que o isolamento, né, ocasionou uma proximidade, né, dessa violência, né, uma oportunidade maior dessa violência. Mas a Polícia Militar, né, a ADEAN, ela tem agido de forma contundente, e se tem uma lei hoje que pegou, né, é a Lei Maria da Penha. Então, nós estamos trabalhando cada vez mais, os policiais estão nas ruas atentos, e qualquer necessidade que haja, fazer contato 90, que a Polícia Militar vai até o local para dar toda assistência. Arnaldo, podemos fazer um intervalo? Quer deixar alguma pergunta para o próximo bloco, onde a gente vai falar ainda sobre essa redução da violência aqui na área do 8º BPM, entre outros assuntos? Não, eu vou deixar para o próximo bloco as perguntas dos ouvintes, né? Perfeito. Sempre faz, tem as perguntas do grupo, tem perguntas aí no Facebook, e a gente vai trazer as perguntas dos ouvintes, então, comandante. Perfeito. Então, já que você me dá liberdade sempre, agora o problema é seu, tá? Eu vou deixar uma pergunta aqui para o comandante. O senhor falou sobre a Guarda Armada e que o senhor já implantou o sistema, tem experiência, funciona, é bom, é legal. E eu
transfiro essa pergunta para uma outra proporção que aí é completamente diferente, mas tem a ver com a arma. Hoje o governo federal faz não sei se é um trabalho, não é para facilitar, mas é para incentivar a população armada. O que o senhor pensa sobre isso, como cidadão e como comandante de um quartel militar, com um batalhão da Polícia Militar? O senhor me responde no próximo bloco, por favor, comandante. São 8h02. Nós estamos recebendo aqui no programa de hoje o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Luiz Henrique Barbosa, falando ao vivo conosco. Voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. O VIP 100